Se a gente pegar aqui os maiores fundos de logística do mercado, o BTLG11 ele tá no top 3 do mercado, mas ele não é o fundo que paga mais, ele não é o fundo que tem mais cotistas e também não é o maior em patrimônio. Porém, muita gente está de olho no BTLG11 porque o fundo vem fazendo um bom trabalho, vem entregando um bom rendimento. E quando a gente olha aqui para os imóveis do fundo, basicamente a gente só enxerga imóvel top, né, cara? AAA, boas localizações. Então vamos trocar uma ideia aqui nesse vídeo para entender qual que seria o preço justo a se pagar nas cotas do BTLG11 depois de toda essa queda? Qual que seria o real desconto que a gente tem, a margem de segurança comprando as cotas abaixo de R$90? E vamos trocar uma ideia aqui para tentar entender, será que ele está caindo tanto assim porque tem algum problema que a gente ainda não está vendo? Ou será que a gente está diante da maior oportunidade nas cotas do BTLG11? Comenta aqui se você investe ou não em BTLG11 e caso você esteja assistindo esse vídeo aqui depois que eu postei, comenta aqui qual que é o preço do BTLG11 hoje enquanto você está assistindo esse vídeo. Para você que ainda não conhece o fundo, o BTLG11 é um fundo de logística do BTG A7. Hoje, enquanto estou gravando o vídeo aqui, as cotas estão em R$ 89,83. O fundo começou lá em 2010, cobra uma taxa de administração de 0,90, tem mais de 365 mil cotistas, tem um patrimônio grande também de mais de 4 bilhões. E se a gente pegar os dividendos aqui, o fundo vem aumentando os dividendos nos últimos anos. O dividendo atual ficou em 10,32, a média dos últimos 5 anos ficou em 8,77. Para você que está estudando agora ou está chegando agora no mercado dos fundos imobiliários, talvez você olhe para esse rendimento aqui e se assuste, né? Porque tem renda fixa pagando 13%, IPCA mais 7% em alguns momentos. Você pode até cair na falácia de que não vale a pena investir em FII, porque FII só paga de 8 a 10 de rendimento. Porém, para você entender um pouco mais sobre fundos imobiliários, se inscreve aqui no canal que você vai começar a entender um pouco além somente dos rendimentos. Fundo imobiliário, você recebe os dividendos isento de imposto de renda, você tem valorização das cotas e o patrimônio vai sendo reajustado pela inflação no longo prazo. E quando a gente pega aqui a cota ajustada do BTLG11, considerando aqui o reinvestimento dos dividendos e a valorização, a gente percebe que quem foca no longo prazo acaba ganhando dinheiro. Falando aqui das cotas do fundo, tá todo mundo assustado porque não só o BTLG11 tá caindo, né, mas o mercado de FIIs como um todo tá desabando. Eu já fiz um vídeo, soltei ontem aqui falando um pouco mais sobre a queda dos FIIs, levando mais pro lado econômico da coisa. Mas falando aqui do BTLG11, nos últimos 5 dias, as cotas caíram 5,53%. No último mês, 6,84%. Nos últimos 6 meses, 11%. E no ano, 13,24%. Então, se você já investe em BTLG11 ou começou a investir esse ano, provavelmente você já está no prejuízo. Mas será que toda essa queda justifica o que o fundo vem fazendo? Vamos dar uma olhada aqui no último relatório para depois a gente entender qual que seria o preço justo a pagar no BTLG11 depois de toda essa queda e qual que é o real desconto que a gente tem hoje comprando as cotas abaixo de 90. Para você ter acesso a esse relatório aqui, é só você entrar aqui no Investidor 10, vir aqui em Empresa e depois você descer aqui embaixo e baixar o último relatório. E se você se identificar com a forma que eu falo sobre fundos imobiliários, clica no link que está aqui na descrição para você entrar na lista de espera da próxima turma do Renda com FII. Lá eu te explico mais sobre fundos imobiliários, falo com essa didática fácil aqui de você entender e lá junto comigo e com todos os alunos você vai entender melhor como ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Nesse último relatório, aqui nessa primeira parte, eles comentam aqui sobre a aquisição de 14 novos ativos e a venda de 2. Com isso o fundo passa a ter 36 imóveis, sendo que 5 já estão em processo de venda. Tem 2 negociações rolando aqui para alugar os imóveis ali de Jundiaí e Cabriúva, que junto com esse imóvel que eles têm aqui em Pernambuco, são os 3 ativos que mais têm espaços vazios, né? Tem uma vacância ali que ainda não está alugada. Então, se o fundo conseguir alugar isso aqui, vai ser muito bom. Agora, em novembro, eles também venderam 2 ativos para o GGRC11, é um outro fundo que eu também tenho vídeos aqui no canal. Eles venderam por 57 milhões de reais e esses ativos vão ser pagos de 2 formas. O GGRC11 já recebeu 27 milhões em cotas do BTLG11 e outros 30 milhões vão ser pagos em 2 vezes, uma parcela em junho, outra em dezembro de 2025. E na mesma data que eles fizeram essa negociação, eles também venderam aqui um outro galpão, o BTLG Ambev, por 80 milhões de reais, que é muito bom também. Eles conseguiram vender esse galpão por um valor 6% acima do valor que foi anunciado. A gestão aí mostrando uma eficiência interessante na hora de reciclar o portfólio que eles têm. Aqui embaixo eles também comentam que essas vendas que eles fizeram recentemente aí foi um desinvestimento que eles tinham por conta de um outro FII que eles tinham na carteira,
que gerou para o fundo ganho de capital de 28% em cima das negociações, o que também é muito bom. Já que a gente está falando aqui dos galpões do fundo, esse fundo ele tem 73 inquilinos, boa parte das empresas aí todo mundo conhece, como por exemplo Açaí, DHL, Amazon, Coca, Mercado Livre, claro. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, para você entender a qualidade do fundo, além de você olhar para a gestão, você também precisa olhar para os imóveis, né? Já que você que está investindo em fundos imobiliários, muitas vezes você deixou de comprar um terreno, comprar uma casa, comprar um apartamento para você comprar cotas de FII. Então você está investindo no segmento imobiliário indiretamente através de um fundo, precisa dar uma olhada nos imóveis do fundo também. Então os imóveis do BTLG11 são muito bons. Você consegue analisar isso aqui vendo esses selos de qualidade que eles colocam aqui no relatório, que todos esses que tem uma etiquetinha aqui receberam um selo, seja um selo de padrão construtivo, um imóvel mais sustentável, um imóvel com mais tecnologia, enfim, são imóveis de alto padrão. E além da qualidade dos imóveis, é isso aqui que faz o BTLG11 ser tão interessante aí para muita gente, é a localização desses imóveis. O fundo tem bons imóveis, sendo que mais de 70% dos imóveis estão dentro ali do raio 30-60 de São Paulo, que a gente chama ali de last mile, né? Para empresas que sempre buscam estar próximo das grandes cidades, principalmente São Paulo, só que é um prato cheio. Esse tipo de imóvel aqui é bom para o fundo e bom para quem investe. Se o fundo tem um imóvel perto de SP, se sai um inquilino, ele consegue encaixar outro com mais facilidade. Então fica a dica aí, toda vez que você for analisar um fundo imobiliário, preste bem atenção no imóvel, na qualidade e também na localização. Bom, até aqui tudo lindo, né? Mas o que a gente precisa ficar de olho em um fundo imobiliário depois que a gente analisa a gestão e também a qualidade dos imóveis? A gente precisa entender o que a gestão está fazendo, quais são as despesas, as taxas ou as dívidas que o fundo tem. Pra gente ter isso aqui, a gente pega um pouquinho da DRE aqui. Eu sei que esse assunto aqui é um pouco chato para quem não gosta muito de número ou contabilidade, mas eu vou resumir aqui para você bem fácil, tá? No último mês, o fundo gerou um resultado de 4,3 milhões, corresponde aí a 93 centavos por cota, distribuiu 33,7 milhões, pagou 78 centavos por cota. Como ele está aqui com algumas negociações rolando, igual a gente viu aqui no comecinho desse vídeo, ele ainda tem um lucro projetado aqui de 62 milhões de reais, que corresponde a um lucro projetado aí de R$ 1,44 por cota, que ele pode juntar uma parte aí para ir acumulando a mais na reserva. Não vou me estender muito aqui nessa parte da RE, eu detalho isso aqui mais dentro do Renda com FII, mas o que você precisa realmente entender é como está a alavancagem do fundo. No caso aqui do BTLG11 está tranquilo, ele tem alguns compromissos aqui que ele tem que pagar, outros ele tem para receber, mas no geral o fundo tem um caixa muito maior do que a dívida, então essa questão de resultado aqui, alavancagem, então ok, o fundo está gerando um resultado maior do que ele está distribuindo. Enfim, lendo esse último relatório, vendo que o fundo basicamente não tem nenhum problema que justifique uma queda desse tamanho, vamos para a planilha aqui para tentar entender qual que seria o preço justo para pagar nas cotas do BTLG11 e qual que seria a margem de segurança que a gente tem comprando o fundo sendo negociado hoje abaixo dos R$90. Eu vou deixar essa tabelinha aqui para vocês baixar, tá? É só clicar no link aí e baixar. Você pode fazer isso aqui com os outros fundos que você tem depois. Só que por que a gente tem que fazer o preço teto de um fundo imobiliário de tijolo ao invés da gente só olhar para o PVP? Porque um fundo de tijolo, ele só faz reavaliação dos imóveis uma ou duas vezes ao ano, a maioria faz uma vez só. Então você pode estar olhando para o valor patrimonial, para o PVP ali do fundo, e ele pode estar muito defasado. Às vezes o fundo já fez tanta coisa, comprou imóvel e vendeu imóvel, que você está olhando um preço que às vezes aquele preço está maior ou ele está menor. E aí quando a gente faz o preço teto, a gente consegue ser um pouco mais assertivo. Então a planilha está com o link aí na descrição, é só você clicar, baixar. Vamos entender aqui qual que seria o preço justo para pagar nas cotas do BTLG11. Então a planilha aqui é bem fácil de você mexer. Pode pegar aqui o preço da cota, então quando eu estou gravando aqui tá R$ 89,93. O dividendo, vocês podem dar uma olhada lá para ver se não tem um não recorrente e tudo mais, pode ser um pouco mais analítico, tá? Eu vou ser mais direto aqui, o dividendo nos últimos 12 meses ficou em R$ 9,25. E você pode fazer uma comparação aqui com o índice do Tesouro Direto, qual que é a taxa mais longa que você teria aqui para você comparar. Você pode comparar aqui tanto com o IPCA 2029, estaria aqui IPCA mais 7, ou o IPCA 2045, até para efeitos de marcação a mercado, o IPCA 2045 ele é um pouco melhor, por isso que eu sempre ponho essa taxa. Então aqui o que você está fazendo? Você está pegando a taxa, colocando na planilha e comparando os rendimentos que o fundo pagou com a taxa IPCA e colocando um prêmio. O que você deseja receber acima do IPCA para que compense você investir em FII ou você investir na renda fixa.
Então, quando é um fundo muito bom, você pode colocar um prêmio de risco de 1, de 2. Quando é um pouquinho mais arriscado, o risco médio pode colocar de 3, de 4. Quando é um pouco mais arriscado, entre 4 e 5, mas assim, daí já é muito absurdo, tá? O ideal é que você coloque ali de 2 a 3, principalmente com uma taxa IPCA tão alta. Tem muita gente que vai fazer o preço teto aqui, e cara, o IPCA tá 7. Você coloca mais uns, já tá colocando uma taxa de 8%. Você coloca 2, uma taxa de 9%. Então, quanto maior a qualidade do fundo, menor você pode colocar a taxa de prêmio aqui caso o IPCA estiver alto, tá? Então, só para você ter uma ideia aqui, se eu colocar aqui uma taxa de prêmio de 1%, o preço ideal do BTLG11 seria R$ 119,66. E comprando a 89,83, estaria com a margem de segurança de 33%. Se eu quisesse ganhar um pouquinho mais, estivesse exigindo um pouquinho mais do fundo, poderia colocar aqui 2%, o preço ideal cairia para R$ 105,96, a margem de segurança ficaria em R$ 17,95. E se eu fosse exigir aqui 3%, aí o preço estaria em R$ 95,07, com a margem de segurança de 5,83. Então, realmente, seja aí um prêmio de risco de 1, 2 ou 3%, as cotas caíram tanto que a gente tem uma margem de segurança independente do preço que a gente está pagando, porque realmente os fundos caíram demais. Depois você pode usar a planilha aí, brincar com os fundos que você tem, ou até mesmo o BTLG11 para você ir acompanhando a queda ou o aumento desse fundo. Mas o que eu quero resumir aqui para vocês? BTLG11 vale a pena? Cara, é um fundo excelente, não vou dizer que é o melhor de logística, porque dá uma briga boa ali entre a HGLG11, tem alguns fundos menores subindo ali, como LVB11 e o próprio Bresco, que estão quase na mesma prateleira, mas eu acredito que no médio e longo prazo eles também vão crescer e vão competir direto com esses grandes fundos, só que sem dúvidas, a esse preço, o BTLG11 é uma ótima oportunidade. Como vocês sabem, os fundos estão caindo e muito, então para você ficar de olho no que tá bom, o que tá ruim, o que vale ou não vale a pena, se inscreve aqui nesse canal, comenta aqui se você tem ou não tem o BTLG11 na sua carteira, o que você acha do fundo, se você tá comprando, se você já vendeu, se você tá assistindo esse vídeo depois, também comenta aqui qual que é o preço do BTLG11 exatamente no momento que você tá assistindo esse vídeo. Em janeiro eu abro a próxima turma do Renda com FII. Para você entrar na próxima turma é só clicar no primeiro link que está aí da descrição e se inscrever na lista de espera. Te vejo no próximo vídeo.